Boa tarde, gente. Essa semana nós vamos estar falando nas células sobre o princípio da paixão. E eu gostaria de fazer assim, antes de falar do princípio da paixão, fazer um resumo rapidamente sobre tudo que a gente estudou durante esse mês, porque eu acho que os estudos vieram bem a calhar nesse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de crise que a gente está vivendo. E, e eu acho que é bem interessante a gente dar uma relembrada aqui rapidamente. Na primeira semana nós estudamos sobre o princípio da unidade e eu acho que mesmo distante, a gente tem tentado manter essa unidade como o corpo de Cristo, né? Nós temos tentado procurado manter essa unidade. E eu acho que isso é muito bom. Na segunda semana nós falamos sobre o princípio da coerência. E esse é o texto dessa semana, né? Um dos textos foi Mateus 23, versículo 2 e 3, que eu achei bem interessante, que ele diz o seguinte, olha: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Bom, e também um outro texto é o texto de Mateus 5, né, que fala que nós somos sal e luz, né? E eu achei bem interessante porque será que nós estamos sendo coerentes, né, entre aquilo que a gente fala e o que a gente vive, né? Principalmente nesse momento, né, nesse momento de crise. Uma das perguntas da célula dos estudos da célula nessa semana foi: você estaria disposto a orar por um enfermo numa situação emergencial, uma situação de emergência? E eu fiquei pensando, será que se alguém batesse na minha porta e dissesse assim, poxa, meu marido ou minha esposa está com suspeita de coronavírus, será que eu estaria disposta, né, a ir até lá e orar, sem medo, né? E isso, acho que fica essa pergunta pra gente. Nós somos a resposta para este mundo, né? Nessa semana ele fala que nós somos o sal e a luz, né? O sal, se ele não salgar, ele não serve para nada. E a luz é a mesma coisa. Então nós somos sal e luz. Nesse tempo de crise, nós somos a resposta para esse mundo, a resposta de esperança, né? Na terceira semana a gente falou sobre o princípio da obediência, né? Acho que a gente tem tentado ser obediente meio a esta crise como igreja, né? A gente tem tentado ser obediente às autoridades, às orientações que têm sido nos dado, mas mesmo diante da obediência a gente precisa ser maduro, né? E essa é uma responsabilidade nossa, a maturidade, né? Como nós, como cristãos, como a gente tem enfrentado, né, o dia a dia, as pessoas que estão ao nosso redor, como a gente tem agido com maturidade, ou a gente tem sido levado pelas coisas que a gente ouve, ou a gente tem sido levado pelas coisas que a gente lê, ou nós temos procurado ser maduros espiritualmente, tentando discernir o tempo que a gente está vivendo. Né? Na quarta semana nós falamos sobre o princípio da humildade. Tá? E uma das coisas que ele fala nessa semana é que ser humilde em relação a Deus é render-se completamente a Ele. Né? Nós temos entregado o controle total da nossa vida ao Senhor, ou estamos vivendo apavorados, com medo, desesperados, ou a gente está realmente, não, nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós temos colocado em humildade, né, toda a nossa confiança sendo depositada nas mãos do Senhor. E nessa semana nós vamos estar falando sobre o princípio da paixão, né? O princípio da paixão. E três coisas que eu gostaria de destacar sobre esse estudo, tá? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é esperança, tá? E um dos textos é João 3,16, que a gente conhece, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos uma esperança que vai além deste mundo, uma esperança que vai além da situação que está ao nosso redor. Então eu queria desafiar você, manter essa esperança. A nossa esperança está no Senhor, né? Nossa vida não é aqui, né? Nós não vivemos para esse mundo, nós estamos aqui de passagem.
E assim como a palavra de Deus diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas nós temos a certeza e a convicção de que nós temos a vida eterna. O segundo coisa que eu gostaria de destacar é confiança. Confiança. E um dos textos que foi destacado essa semana é Mateus 6:24, que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A nossa confiança é no Senhor, né? Diante da situação, queridos, que a gente está vivendo, a gente não adianta a gente pensar, eu tenho muito dinheiro no banco, ou eu não tenho dinheiro nenhum no banco, porque nós estamos à mercê. E muitas das vezes, se acontecer conosco, né, de pegarmos um coronavírus, por exemplo, nós vamos parar no hospital e vamos ficar nas mãos de quem? Dos médicos, né? E eles vão, e a gente vai estar nas mãos dele naquele momento, humanamente falando. Mas nós sabemos que a nossa confiança é no Senhor, né? Que antes de estar nas mãos dele, nós estamos nas mãos do Senhor. Então, a nossa confiança não está no que a gente tem no banco. Não está, eu tenho plano de saúde, ou eu não tenho plano de saúde. Ai, se acontecer, eu vou para um hospital público, ou eu vou para um hospital. Ai, se acontecer, eu vou para um hospital. Queridos, a nossa confiança está no Senhor. O Senhor, Ele está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos uma confiança de saber que não é na nossa riqueza, não é nos nossos bens, não é no nosso plano de saúde maravilhoso, bom, ou é num hospital público com precário. A nossa confiança está no Senhor. Então, confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele é o nosso referencial. O nosso referencial é o Senhor. O nosso referencial não é o hospital X, é o hospital Y, ou o bom ou é o ruim. O nosso referencial é Jesus, que é o médico dos médicos. Ele está conosco. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa semana: volte ao primeiro amor. Volte às primeiras práticas. Esse é um tempo de reflexão, né? Nós estamos em casa, muitos sem trabalhar, né? Quer dizer, maior parte da sociedade está sem trabalhar. Então, nós temos a oportunidade de estar em casa para um tempo de reflexão, de voltar ao primeiro amor, né? E o texto dessa semana, o texto que foi destacado é Apocalipse 2, né? De 1 ao 5, que é a carta à igreja de Éfeso, que nós conhecemos bem. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você tenho, porém, isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, eu acho que esse é um desafio para nós voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos a fazer o que a gente fazia. Naquele momento que a gente estava totalmente apaixonado pelo Senhor, o que a gente fazia? Buscando o Senhor no nosso quarto de escuta, orando em todo o tempo, estando atento ao que o Senhor está falando para a gente. Então, o desafio para a gente, voltar ao primeiro amor. Essa é a terceira coisa que eu queria destacar, que nós possamos realmente passar por esse tempo, mas usar esse tempo como um tempo de reflexão, olhar para o nosso interior, o que eu tenho deixado de fazer, aonde eu caí, aonde eu parei, e voltar a fazer as coisas que eu fazia no início. E a terceira e a quarta coisa que eu gostaria de destacar é o texto que está lá em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 6, né, que diz: ouve, ó Israel, aleluia, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né, que a gente possa ouvir o Senhor, queridos, e lembrar que Ele é o único Senhor.
ouve, o texto diz, o Senhor teu Deus o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como sinal nos braços e prendas na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então que nós possamos ouvir, queridos, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Esse é um tempo para nós voltarmos à nossa paixão pelo Senhor, voltarmos a estar apaixonados pelo Senhor. Ele tem convidado a gente, ele tem chamado a sua igreja, levante-se, igreja. Esse é um tempo da gente refletir o que está acontecendo no mundo, o que Deus quer falar conosco. Certamente Deus quer falar alguma coisa conosco. Não é um tempo à toa, não é um tempo para a gente ter medo, não é um tempo para a gente ficar apavorado, não é um tempo para a gente ficar assustado com as más notícias. Nós não somos daqueles que se apavoram com as más notícias, nós somos pessoas que olha para o Senhor, a nossa esperança é o Senhor, o nosso coração está no Senhor. Então, quando a palavra de diz, ouve ao Senhor, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, o Senhor Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Essa é a palavra do Senhor, meu querido. E não tenha medo, não tenha medo. Nós não temos que ter medo de coronavírus, nós não temos que ter medo de nada. Nós temos que estar com a nossa confiança voltada para o Senhor e crendo que esse é um tempo de reflexão, é um tempo para que a igreja do Senhor, não a nossa igreja, mas a igreja do Senhor, ela pare e ela volte às primeiras práticas. É de estar apaixonado, é de estar cantando ao Senhor, orando em todo o tempo, lendo a palavra, buscando, falando com Ele, sabe? Esse é um tempo de olharmos para o nosso interior e dizermos, Senhor, fala conosco, fala comigo. O que o Senhor quer falar com você, queridos? Aproveite esse tempo para ouvir Deus. Ele está falando. E Ele quer falar contigo, Ele quer falar comigo. Não desperdice esse tempo. Seja luz, seja sal, sabe? Para aqueles que estão desesperançados. Nós, como igreja, nós somos a resposta para esse mundo. Nós somos a resposta para aqueles que estão apavorados. Por isso, nós temos que nos manter firmes. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. O seu coração está firme? Essa é a minha palavra para você nessa manhã e eu espero que abençoe você e mantenhamos firmes no Senhor. Amém. Deus abençoe.